apresenta Entre Elas. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Entre Elas, um espaço para a gente falar sobre o universo da mulher, sobre os seus problemas, para a gente refletir sobre essas questões, o que nos aflige também, aquilo que faz parte do nosso cotidiano. E hoje a gente tem um tema muito sério, muito difícil e que justamente por isso precisa ser discutido. Infelizmente, não é exagero dizer que o Brasil está entre os países mais violentos do mundo em relação às mulheres e os números são alarmantes. Segundo um estudo global sobre homicídios de 2023, divulgado pela ONU, o Brasil atingiu o topo do ranking mundial de homicídios. E considerando o volume total de casos, embora 81% das vítimas sejam homens, as mulheres representam 54% das mortes em contextos domésticos e 66% das vítimas de homicídios cometidos por parceiros íntimos. E somente 20% das mulheres brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha, segundo uma pesquisa nacional de violência contra a mulher, realizada pelo Observatório da Mulher contra a Violência e o Instituto Data Senado, divulgado recentemente. E é importante dizer que, embora a violência de gênero normalmente se refira às mulheres, porque elas são as maiores vítimas, ela também é cometida contra outras minorias sexuais e até contra homens. E a gente vai explicar tudo para você nesse programa de hoje. Eu tenho duas convidadas importantes e muito especiais. A primeira delas é a psicóloga do Centro de Referência Apoio à Mulher, o CEAMO, aqui de Campinas, a Patrícia Filizola. Bem-vinda, Patrícia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E a Rosana Onoco Campos, que é professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Unicamp e coordenadora do serviço LIAME, que é o Serviço Público de Psicanálise e Matriciamento para Situações de Violência, que é um grupo de mulheres. Bem-vinda, Rosana, obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. E eu já disse aqui, já falei um pouquinho de vocês, dei os primeiros créditos, mas eu gostaria que vocês também se apresentassem, falassem um pouquinho da experiência e de como é que vocês se relacionam com esse tema. Pode começar, por favor? Bom, eu sou médica, mas sou também psicanalista e professora de uma escola pública, né, de medicina. E em nossas pesquisas, essa questão da violência chamou muito a atenção. Então, a partir do ano de 2018, a gente fez uma proposta ao CNPq para desenvolver um serviço, né, que pudesse dar conta das lacunas que tem na rede. Porque Campinas tem uma rede com fluxos definidos para alguns tipos de violência, mas a gente entendia que tinha uma série de pessoas que não se encaixavam exatamente no fluxo. Então, vou dar um exemplo. Uma mulher que teve algum problema e sofreu violência sexual. Existe todo um fluxo na cidade de onde ela deve ir, como vai ser atendida, quem vai encaminhar ela para onde. Mas uma senhora que teve, por exemplo, essa quantidade de jovens mortos, que se falou, viu seu neto ser assassinado. Ela foi exposta a uma violência dramática também. E não tem um lugar por onde ela pudesse entrar a um cuidado em relação à violência. Então, essa foi a nossa primeira instigação. E a partir disso a gente desenvolveu o que a gente chama de uma pesquisa de implementação. Então, é uma forma de fazer ciência que busca desenhar os serviços, desenhar as políticas públicas, a gente chama-se de bottom top, ou seja, de baixo para cima. Então, a gente fez uma série de grupos focais, com usuários, com trabalhadores, todos da região norte da cidade de Campinas, perguntando inicialmente para essas pessoas como elas achavam que devia funcionar esse serviço e o que precisava ter. E é ali que apareceu essa coisa do matriciamento que você disse no título do nosso serviço, porque a gente pensava simplesmente em oferecer grupos de atendimento terapêutico psicanalítico. Mas os trabalhadores, tanto da assistência social quanto da saúde, disseram nós trabalhadores também precisamos de cuidados em relação a esse tema, porque lidar com a violência todo dia também é violento, também nos violenta. Então nós precisamos cuidar de quem cuida, para que esse cuidado possa se fazer. E essa perninha que a gente chama do matriciamento, então a gente oferece hoje grupos terapêuticos para adolescentes e para mulheres, e ao mesmo tempo oferecer um apoio matricial, que é uma forma de educação permanente, redes de discussão e de problematização a trabalhadores da saúde e da assistência, e tem sido muito instigante o contato que a gente tem podido ter com esses trabalhadores e as descobertas que eles têm feito ao não se sentir tão sozinhos, né? Porque trabalhar com isso é muito difícil, acho que
É um serviço de porta aberta? Como é que funciona, Rosana? Funciona assim, a gente tem uns key codes que são distribuídos pelos centros, tanto os serviços que trabalham referenciados da assistência quanto da saúde, e a gente faz grupos de 8 sessões. Então, cada coorte dura 2 meses, mais ou menos, mas a gente tem conseguido dar conta, não tem fila, não tem... É interessante, pode chegar e, às vezes a pessoa chega e um grupo já está acontecendo, vai esperar 3, 4 semanas para entrar no próximo grupo, mas não tem fila para os grupos, tá sendo bem fluido. E se alguém quiser entrar em contato, é só entrar em contato com o serviço, que depois eu posso te deixar lá. Ótimo, perfeito. Então vamos falar do SEAMO também agora e de você. O SEAMO é um dos parceiros nossos, né? Com certeza, né? Fale um pouquinho de você, por favor. Bom, eu sou, como você me apresentou, sou psicóloga, formada pela PUC de Campinas já faz 26 anos, e eu estou há 11 anos trabalhando no SEAMO. O SEAMO é um serviço muito especializado, né? Então, a especialidade dele é atender mulheres que se encontram em situação de violência doméstica e realmente só nesse recorte de violência doméstica, né? Então, a gente não atende violência urbana contra a mulher, por exemplo, né? É um trabalho muito difícil, né? Vamos dizer assim, que ouvir relatos de violência, né? Como você está falando, né? Para quem escuta, é uma demanda pesada, né? Mas justamente a gente tem uma equipe preparada para isso, inclusive uma equipe, eu diria assim, até bastante acolhedora, né? Que senão acho que ficaria impossível atender esse tipo de demanda, né? Então, quem chega no SEAMO, ele é um serviço porta aberta, mas como a gente tem uma demanda muito alta de atendimento, a gente pede para as pessoas ligarem, agendarem um horário, então a gente trabalha com agenda, né? Se ela chegar assim, hora marcada, é claro que a gente vai fazer o possível para atender, né? Mas é um trabalho que, apesar da gravidade, o peso que é trabalhar lá, eu digo que é um trabalho extremamente gratificante, porque a maioria dos casos a gente consegue visualizar a mulher rompendo, né, com o ciclo da violência, tomando outro rumo na vida, né? Então é um serviço que faz muita diferença na vida das mulheres. Muito bem. Eu queria que a gente começasse, porque a gente já trouxe alguns conceitos que nem sempre são muito comuns para todo mundo. Então, eu queria que primeiro a gente conversasse sobre o que é violência de gênero. Olha, nós começamos essa pesquisa que eu falava perguntando para as pessoas o que elas achavam que violência. E uma das coisas que eu achei mais instigante nesses 4 anos aí que a gente está trabalhando é quanto que as pessoas têm dificuldade de identificar quando algo é violento, né? Nos nossos grupos terapêuticos, por exemplo, temos tido muitas mulheres que, escutando a outra, se surpreendem de reconhecer que isso é violento. Então, quando a gente está falando de violência psicológica, uma violência física é um pouco óbvia. Assim, me deu KBF é violência. Mas quando a pessoa te diminui o tempo inteiro, quando abusa das suas finanças, quando, enfim, impede suas relações familiares normais. Então, há um leque muito grande do que é a violência. A gente usa o termo de gênero quando acontece entre gêneros, mas você explicou muito bem no começo. Não é só a mulher que sofre a violência de gênero, né? As pessoas que têm trans, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas sofrem violência pela sua própria diferença, por uma intolerância que tem na sociedade em relação a isso, mas também por uma marca. Isso depois a gente pode conversar mais se vocês quiserem, mas assim, eu tenho me interessado recentemente muito assim, em algumas questões históricas do Brasil, que fazem... por que é o país mais violento do mundo? Já pensou? Por que a gente tem uns relatos nos grupos, sendo que a gente não chamou mulheres que sofriam violência sexual. Chega um monte de casos de violência sexual. Eles contam exemplos de quando eram muito crianças. Então, assim, por que isso é tão forte na sociedade brasileira? O que aconteceu na história do Brasil para que isso aconteça nessa quantidade? Não é igual no mundo inteiro, não é normal isso, né? E eu acho que a gente tem que poder se preocupar um pouco com isso, quais são as marcas desse passado, né? Que a gente chama das marcas estruturais, né? Que vieram desenhando uma sociedade na qual parece que durante muito tempo se naturalizou, se normalizou, né? Que a violência de gênero é possível, que as mulheres tinham que ser obedientes, né? E que se desobedecessem, podiam apanhar. E isso que você diz é muito importante, porque além de sermos um dos países que mais mata mulheres, né, que é recordista de feminicídios, nós também somos um dos países que mais mata pessoas trans. Sim. Né? A população LGBTQIA+, também sofre muito com a violência de gênero no Brasil. Né? Então, eu imagino que de fato tem a ver com a forma como a nossa cultura se consolidou.
Se você pegar a história da colonização do Brasil, as primeiras mulheres brancas que vieram para o Brasil foram na condição de meninas que eram órfãs, né, para serem entregues aos colonos daqui, né? E elas chegavam aqui sem direito nenhum, né? Não tinha direito de voto, elas eram tratadas como animais, na verdade, né? Inclusive acorrentadas se precisasse, se elas tentassem fugir, né? Então, assim, a gente tem um passado histórico com relação às mulheres que foi sempre dessa subjugação aqui no país, sempre, né? Por isso que mudar isso, né, desconstruir, né, esse machismo é uma coisa tão difícil, porque é arraigada na estrutura da sociedade brasileira. Então, é normal você mandar numa mulher, é normal você açoitar uma mulher para corrigi-la, né? Então, todas essas violências são naturalizadas. Quando você fala até da violência sexual, é uma coisa que a gente observa no SEAMO, que é um relato de violência que não vai chegar no primeiro atendimento. Uhum. Porque elas sofrem violência sexual dentro do casamento, são estupradas por seus maridos, a gente chama de estupro conjugal, mas elas não reconhecem como estupro, porque para elas é obrigação. Então, é no decorrer do processo, a gente também tem um trabalho de grupo lá de fortalecimento, né? No decorrer desse processo de fortalecimento que elas vão se acordando para a questão do sofrimento da violência sexual. E isso tem a ver um pouco também com o ciclo da violência que você falou, né? Que normalmente, eu gostaria de ouvir de vocês que são especialistas, que a violência contra a mulher, ela não começa já normalmente com um tapa. Claro que devem existir casos assim, mas normalmente tem uma escalada, não é? Como é que funciona esse ciclo da violência? Eu só completando uma coisa que acho super importante da referência histórica que você fez, acrescente a isso a escravatura. E aí somar que ficou o último país a abolir a escravidão. Exatamente. Então, assim, o acesso ao corpo das escravas, dos senhores, donos, era livre. Então, de alguma forma, isso passa ao longo dos anos. A gente na psicanálise fala de transgeneracionalidade, né? São coisas que vão passando as gerações sem elaboração, sem transformação, e que fazem que seja naturalizado, porque os casos que a gente pega são muitas mulheres que têm histórias de pequenas, meninas, sim, abusadas e estrupadas sempre por alguém da família, ou muito próximo. Então, nós precisamos de medidas, eu acho que tem que ser muito radicais para interromper. A gente no nosso grupo de estudo tem escolhido essa palavra interromper, né? Tem coisa que a gente tem que interromper. Essa violência a gente tem que interromper. Eu acho que é super importante que a gente, como sociedade, também acredite que é possível interromper. Sim. Né? E o Brasil foi o último país, e Campinas, não há um consenso mais sobre isso, mas há aí uma linha que diz que Campinas foi a última cidade do último país, que foi o Brasil, a encerrar, né, o processo de escravização. E falando dessa escalada, né, justamente como você está falando. Por isso que a gente diz que um feminicídio é um crime evitável, porque ele dá sinais que vai acontecer. Claro. Toda a violência doméstica contra a infância, contra o idoso, contra a mulher, ela tem essa característica que é da escalada. Então, sempre as violências começam sempre com a violência psicológica, né? Com as ameaças, a diminuição, a humilhação, para deixar a pessoa sem força, e a ameaça de morte para deixar a pessoa paralisada, né? E aí, conforme o autor vai crescendo nessa violência psicológica, ele se sente autorizado a praticar as outras violências, né? Então, a gente fala que a violência psicológica é a porta de entrada para todas as outras, né? Então, começa com relacionamento abusivo, que a gente chama, que são esses controles, ciúmes possessivo, e aí depois é a porta de entrada para as demais violências. E aí as violências físicas começam também numa escalada. Então, começa com os tapas, socos, empurrões, até virar espancamento e até vir uma violência fatal. Por isso que é evitável. É muito evitável. E quando você fala de evitável, tem uma coisa que surgiu, acho que não é nova, mas surgiu com mais frequência aqui no Brasil, que são as red flags, né? As bandeiras vermelhas, né? Que as pessoas falam. Que primeiro é aquela coisa assim, tira o batom vermelho, olha essa saia, não vai sair desse jeito, que parece que está longe de ser isso, mas vem transvestido de um cuidado. Tô cuidando de você, da sua imagem. Começa pequenininho, né? Exatamente. E uma das coisas que a gente interpela muitas mulheres no grupo é sobre essa necessidade do cuidado que é construída, né? Também. Porque elas crescem acreditando que elas precisam de alguém.
né? E elas casam nessa ilusão do cuidado, né? Uma coisa interessante que alguns pesquisadores trazem é que mulheres e homens, eles casam por motivos completamente diferentes, né? Então, a mulher, ela casa por ideal romântico, porque é contada a história de contos de fada para ela desde o berço. Então, ela cresce com aquela ideia de final de conto de fada. Eu casei e vou viver feliz para sempre. Então, a mulher, ela casa nesse ideal romântico, buscando uma coisa que não existe, mas ela acredita existir, que é a felicidade vinda do casamento. E o homem, ele casa por um propósito nada romântico. Primeiro, por pressão social, que a mulher também sofre, que é essa questão do status de pessoa casada, que a nossa sociedade valida muito, né? Mas os autores, eles vão falar que os homens, quando eles casam, eles se empoderam. Por quê? Porque eles ganham uma serva. Uma mulher que vai cozinhar, lavar, passar e cuidar integralmente dos filhos dele, né? Então, não é um interesse nada romântico nesse casamento, é um interesse interesseiro mesmo, né? Prático, de ordem prática, né? Exatamente. E aí são esses casamentos perfeitos, que eu chamo de perfeitos, né? O homem que manda e a mulher que obedece, que vai parar lá no Se Amo. Claro. Né? Porque é construído numa base de relação muito desigual. E é essa desigualdade que é o terreno fértil para a violência. Quando você está numa relação afetiva de igualdade, não tem como a violência germinar. Mas na desigualdade germina a violência. E Rosa... Muitas crianças, meninas muito novas também casam independente se seja papel passado ou não, vão morar com alguém na esperança de sair de uma situação de abuso e se colocam em outra situação de abuso. Então, é muito impressionante também como a nossa sociedade reage a isso, né? Porque, por exemplo, se menores que as famílias autorizam a conviver com adultos muito mais velhos, por exemplo, né? E tem a ver tudo isso com, enfim, com a miséria, com a necessidade Sim. material. Então, assim, famílias que não têm boas condições, e onde essa pessoa mais velha se apresenta como alguém que vai poder sustentar essa menina, Sim. mas que, de repente, cria essa simetria que ela está comentando e as pobres jovens se veem de novo numa situação que sair desse tio, avô ou do pai abusador, acaba caindo num companheiro abusador, né? É muito, muito terrível isso, muito dramático. E eu acho que tem um ponto, quando eu insisto, eu gosto muito de insistir na política pública, que a gente precisa ter essa esperança de que é possível melhorá-las, Sim. né? E trabalhar para melhorá-las. Mas, assim, por exemplo, quando você pensa nos estudos recentes que mostraram que os jovens de famílias pobres, né, desistiram de estudar e de trabalhar. Isso é uma grande porcentagem dos que chamam dos neném, né? Neném. É muito grave isso. E, sobretudo, para as meninas é muito grave, porque está comprovado que o grau de escolaridade da mãe, por exemplo, no mundo inteiro, é um fator protetivo, vamos dizer, para a violência familiar, para o desenvolvimento correto das crianças, desses filhos que elas vão ter. Então, é muito importante que a gente pense que não é banal. Uma adolescente que abandona a escola porque foi morar com, sei lá, esse outro vizinho mais velho. Não tem que abandonar a escola, né? Acho que a gente tem, assim, a escola tem que fazer um esforço para mantê-las próximas, nós, na saúde, temos que fazer um esforço, a assistência faz um esforço para oferecer para essas meninas outras coisas, né? Profissões, porque como se constrói essa igualdade que você está dizendo? Bom, se eu tenho um emprego, se eu tenho uma profissão, se eu tenho a esperança de que eu sou alguém que consegue se sustentar, né? E isso, então, é um conjunto de políticas públicas que tem que trabalhar sinergicamente na mesma direção para defender essas mulheres, né? E eu só queria registrar nesse ponto, porque também, infelizmente, nem todo mundo sabe, né? Mas relação sexual com menores de 14 anos é estupro. Não existe consenso em relações sexuais com menores de 14 anos, né? A partir de 14 anos, não é crime, pode ser moralmente condenável, dependendo aí, né, da relação, porque tem, né, homens muito mais velhos com meninas de 15 anos e que também, embora não seja crime, existe aí, né, uma relação de poder e de manipulação, mas antes disso é crime. É importante que as pessoas saibam disso também, né? Eu vou trazer umas perguntas. A gente foi para as ruas para ouvir as pessoas, né? Ouvir as mulheres, para saber o que elas tinham para perguntar sobre violência de gênero. Então, eu vou trazer a primeira pergunta, tá bom? Claro. Meu nome é Gabriela, tenho 20 anos. Atualmente, eu trabalho com uma empresa operacional de cobrança. Eu gostaria de saber o que vocês me falam sobre a violência psicológica sofrida por mulheres em todos os lugares do Brasil, né? Vamos colocar assim. E que muitas vezes não são levadas em consideração. Então, eu
acho que essa pergunta vem complementar até a resposta da Rosana sobre essa questão da desigualdade, né? A violência psicológica, ela não está necessariamente ligada à questão da dependência material da mulher. Então, a gente costuma dizer que o fenômeno da violência doméstica contra a mulher, ele é um fenômeno democrático, porque ele acontece em todas as camadas sociais, né? E justamente por ser um fenômeno tão democrático, ele fica invisibilizado, principalmente as violências psicológicas, né? Então, por exemplo, mesmo para uma mulher de classe abastada, se ela entra num relacionamento e ela tem autonomia financeira, mas é o marido que decide tudo sobre a casa, tudo sobre ela, com quem que ela vai conversar, que horas que ela tem que chegar em casa, ele toma decisões sobre a família sozinha, sobre a gerência do dinheiro da família, ele xinga a mulher, ou fala palavrões, tipo mandar naquele lugar, que é uma coisa assim que a nossa cultura naturaliza muito entre os casais. Só que tudo isso é violência psicológica, né? Então, respondendo a ela, por que fica tão difícil enxergar, né? Porque a gente acha que é normal o marido xingar uma mulher, o marido erguer a voz com uma mulher, o marido mandar numa mulher, a mulher obedecer o marido, acham que é normal. Só que tudo isso é violência psicológica, né? E, Rosane, também tem a coisa de minar a autoestima, né? Eu ia comentar isso, que não necessariamente só dentro do casamento que isso acontece, Sim. né? Queria pensar na violência psicológica, por exemplo, que tem uma coisa do patriarcado que se exerce, assim, capilarizada na sociedade brasileira. Eu trabalho numa universidade, gente, mas, assim, não é raro, né, que nossos colegas homens desqualifiquem determinada opinião ou determinada competência porque se trata de uma colega mulher. Então, eu acho que nesse ponto é muito importante uma luta que é cultural. Eu acho que essa luta contra o patriarcado é cultural, né? Que as meninas, essas campanhas que se fazem, por exemplo, que eu acho bonitas, assim, meninas podem fazer ciência, meninas podem estudar matemática, porque acho que são causas que ajudam a deconstruir essa ideia de que as mulheres têm que ser boazinhas, amorosas, gostar da casa, de bichinho. O sexo frágil. Então, assim, acho que é importante que nossas jovens, né, que as crianças, que as meninas de hoje em dia sejam educadas em outros valores para que elas não se submetam a essa violência psicológica. Mas eu queria chamar a atenção que ela também é corporativa, né? Que ela também aparece na sociedade no trânsito. Gente, Sim. vai dirigir. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente poder pensar que temos que desconstruir isso como sociedade, como um todo. E concordo contigo, não é de uma classe social ou de outra, né? Ou de um grupo cultural ou de outro. É algo que atravessa o Brasil inteiro, né? E a importância também de educar de formas, porque a gente fala da educação das meninas, que tem que ser fortalecida e tem mesmo, de educar os meninos também, né? Porque antes eles eram educados como se fossem, né, os reizinhos que podem tudo, fazem tudo. O quanto é importante também a gente... E eu sou mãe de 2 meninos, então eu falo isso com muita responsabilidade. E olha, uma luta árdua, porque a gente sabe que, infelizmente, às vezes o externo tem uma influência muito grande, mas de mostrar para eles também o lugar deles de respeito, né, de entender que eles também... porque a gente sempre fala do feminismo, e claro, a nossa voz tem que ser a voz das mulheres, mas os homens também precisam participar dessa discussão, porque eles são os opressores, eles são os operadores dessa opressão, né? Esses dias eu vi nessas redes sociais, enfim, uma coisa muito curtinha de um homem dizendo como ele tinha que se comportar para diminuir a sobrecarga mental da mulher. E eu acho o máximo, porque acho que a gente ainda não chegou lá, né? Ainda só tem essa coisa de, se você pedir, eu lavo a tua roupa, se você pedir, eu levo as crianças no pediatra, se você pedir, por que sou eu que tenho que pedir, né? Você não mora na mesma casa, os filhos não são também seus, você não pode abrir a geladeira e ver que falta comida, ou seja, essa sobrecarga mental também é uma forma violenta com a mulher, porque as mulheres chegam ao final do dia exauridas, né? Porque essa sobrecarga mental está, na maioria dos casos, com a gente, não está? E que constantemente distribuída no casal, né? Mas é uma questão cultural mesmo, né? Porque os homens não são educados para cuidar. É, eles são educados para exatamente. mandar, né? Então, desde pequeno, eles são tirados deles... Eu estou falando assim de uma maioria, tá? Não todos, Claro, né? claro. Mas sempre de uma maioria, né? Que é essa construção psicossocial mesmo desse homem brasileiro, né?
que ele é completamente irresponsável com relação à família. Para ele dar o dinheiro é suficiente. E olhe lá, porque tem uns que nem isso faz, né? E cobra da mulher como se ele fizesse muitas coisas dentro de casa. Então, assim, culturalmente ele não é ensinado a arrumar a própria cama, a lavar uma louça, a cuidar dos irmãos. Se ele pegar uma boneca quando ele é criança, a boneca é arrancada do braço dele, porque isso não é coisa de menino. Então, quando ele cresce, ele vai virar um adulto irresponsável no sentido do outro, ele não se sente responsável mesmo, por nada da casa, pelos filhos, né? E ele também vai ser uma pessoa, assim, vamos dizer assim, quando a gente olha de fora, olha e fala, nossa, mas que pessoa folgada, né? Então, o machismo, ele constrói homens irresponsáveis e folgados. Então, ele deixa tudo na mão da mulher. E realmente, ele vai perguntar para ela, o que você está precisando? Porque a responsabilidade não é dele, né? É a mulher que tem que dizer para ele o que ele tem que fazer. Exatamente, né? Então, assim, se é uma questão cultural, é muito importante os movimentos sociais, feministas, que os homens também estejam acordando para isso, né? Porque é uma questão de abrir mão de privilégios, a gente sabe que não é fácil, né? Porque o machismo dá muitos privilégios aos homens. Então, abrir mão disso é uma coisa complicada. Então, eu vejo, assim, o papel dos movimentos sociais muito importante. Porém, gente, se a gente não lidar com a base disso, que é a educação, como que a gente vai formar cidadãos diferentes? Mas olha, na nossa experiência do matriciamento, né, nosso trabalho com os trabalhadores da saúde e da assistência, tem sido muito interessante também perceber que a gente precisa deconstruir isso nos próprios trabalhadores, nas próprias trabalhadoras, vou dizer, porque nós às vezes reproduzimos sem perceber. Um exemplo, se a gente vai discutir caso clínico, então sempre fala, fulaninha, tem 3 filhos de 3 pais diferentes. Eu já ele pegou a bolsa e vou embora. Falei, não discuto esse caso desse jeito, não. Porque nunca ninguém me apresentou um caso clínico dizendo, João, sim. Exatamente. Tem 5 filhos com 5 mulheres diferentes e não sustenta nenhum. Nunca o caso é apresentado assim. Então, você vê que está arraigado na nossa cultura. Já vem uma coisa moralizante de questionar que importa se a mulher teve um filho com um marido, com 2, com 3. Importante se ela está sendo uma mãe preocupada cuidando dos seus filhos. Então, assim, eu acho que nós temos que construir isso assim, pelos movimentos sociais, pelas lutas culturais, políticas, mas também em nós mesmos. Quando eu digo nós mesmos, estou me incluindo nos trabalhadores, né, da saúde. Mas assim, nós precisamos refletir aquilo que eu faço. Ajuda a transformar ou ajuda a reproduzir essa situação que está lidada, né? Acho que é super importante isso. Muito importante. Com certeza. Quando eu comecei a trabalhar no SEMA, eu também tive que rever um monte de coisas, né? Aliás, eu falo que cada trabalhadora que passa pelo SEMA não sai a mesma, né? Não tem como. E eu acho que isso é importante a gente falar mesmo, porque assim, o machismo, assim como o racismo estrutural, por mais que, né, você não queira ser racista, você quer ser antirracista e a gente seja feminista, quer lutar pelos direitos das mulheres, nós estamos muito arraigados, tá muito dentro de nós. Em algum momento isso vai se demonstrar. O importante é o que você faz com isso. Se você reflete, eu adorei o que você disse, né? Se é para transformar ou se é para reproduzir, né? Ter consciência faz parte do processo, né? Nós não estamos isentas de cometer, né, esse tipo de pensamento, mas é importante que o que a gente faz a partir dele. E né? nomear as coisas Nomear faz diferença. as coisas. Por exemplo, Sim. a gente tem tido um monte nos grupos nossos de adolescentes, meninas que falam, por exemplo, eu sofro bullying na escola. Então, a palavra bullying é incorporada pelos jovens. Quando você vai destrinchar o bullying, é racismo. Ou é machismo. É verdade. Então, por que a gente tem que usar o significante em inglês, entendeu? Que já se tornou meio, assim, pasteurizado, porque bullying todo mundo pode sofrer. Bom, e a gente nos grupos tem trabalhado isso e faz um sentido para essas meninas. Quando ela descobre, é racismo. Se chama racismo, porque esse bullying estão fazendo pelo meu cabelo, então é racismo. Ou é machismo, porque meu coleguinha homem que está dizendo que eu... É muito importante. Eu acho que essas são questões sutis, parecem, mas eu acho que isso é recheio da vida na comunidade, no cotidiano, sabe? A gente fica sempre atento a essas questões. Muito bem, vou trazer mais uma pergunta das ruas. Meu nome é Nícia, eu sou aposentada. Eu só queria saber por que a lei não funciona com mais rigor, mais rápida a favor das mulheres. Ela só é rapidinha para essas pessoas que são bem abastadas, são ricas e políticas. Porque com eles, no outro dia já resolve. E que nós que somos assim necessitadas, pobres, mulheres carentes, não temos essa lei para nos proteger. Por que isso?
Bom, Dona Nilce nos traz aqui uma pergunta importante, que é também aquilo que eu mencionei lá no início, quando a gente anunciei que nós íamos falar sobre violência de gênero, que é a Lei Maria da Penha. Primeiro, acho que é bom a gente dizer o que é a Lei Maria da Penha, para que as pessoas consigam entender o que é, para que ela funcione, e depois a gente fala das dificuldades dela, pode ser? Você começa para a gente, Patrícia? Bom, a Lei Maria da Penha, ela foi criada com o intuito de coibir a violência doméstica contra a mulher, né? Recebeu esse nome em homenagem a Maria da Penha, porque a justiça brasileira tinha absolvido o agressor dela, né, que era o marido dela na época, e aí ela recorreu ao Tribunal Internacional, né, onde ele recebeu a condenação finalmente, e o Brasil também foi apenado, vamos dizer assim, a construir uma lei de proteção às mulheres, né. Então a lei surge nesse contexto, em homenagem à luta da Maria da Penha, né. Mas eu fico bastante triste assim quando as pessoas falam que a Lei Maria da Penha não funciona. Porque a gente que trabalha com a lei cotidianamente, a gente vê a eficiência da lei quando ela é acessada, né? Sobre essa questão da desigualdade, né, de ser uma mulher mais abastada ou menos abastada na questão da justiça, eu não me sinto muito confortável para falar disso porque eu não sou desse campo. Sim. Mas assim, o que a gente observa dentro do CEAMO é que tem uma morosidade na justiça de forma geral. A maioria das mulheres que a gente atende, de fato, por ser um serviço público, são mulheres de baixa renda, mas a gente atende também mulheres de classe média e classe alta. E a questão processual é uma coisa demorada para qualquer uma delas, né? Então, a gente tem um problema de morosidade na justiça brasileira como um todo, né? A Lei Maria da Penha, ela só pode funcionar se a gente acessar, né? E a gente tem um desserviço muito grande da mídia com relação à Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, morre uma mulher vítima de feminicídio com uma medida protetiva. Aí vai lá um programa de televisão falar, olha, morreu com a medida protetiva na mão, tá vendo? Não adianta nada. Aí quando você pega os dados do Ministério Público, 97% das mulheres que morreram de feminicídio sequer tinham registrado o boletim de ocorrência. Tá? Então, são só 3% de mulheres que morrem, ou seja, quase nada perto de 100% que tinham medida protetiva. Então, a gente que trabalha com medida protetiva, a gente vê a eficiência, né, disso. Agora, é claro que uma medida protetiva não esclarecida, entregue para a mulher e falar tchau, a mulher fica com o papel na mão e não sabe o que fazer. E os autores de violência, em geral, são muito dissimulados, né? Então, eles usam de recursos do tipo para burlar a medida protetiva. Ah, olha, eu vou lá na sua casa só, eu tô de boa, eu já aceitei, eu vou lá só para pegar minhas coisas, ou eu vou só para ver os meus filhos, que eu não tô aguentando de saudade, eu tô chorando todo dia, e a mulher abre a porta com a medida na mão. Então, assim, é assim que uma mulher morre com a medida na mão, por falta de esclarecimento. Né? Porque quando ela chega no CEAMO e ela está com a medida protetiva, a gente vai passar todas as orientações com relação à medida. Que toda tentativa de descumprimento tem que ser informada à polícia, porque o juiz não tem como adivinhar se o autor está respeitando a medida ou não, se a mulher não informa, né? A gente vai fazer uma avaliação de risco para verificar se a medida protetiva, no caso dela, é suficiente. Se a gente avaliar que a medida não é suficiente no caso dela, a gente tem alguns plus de segurança que a gente vai ofertar para ela. Por exemplo, a ronda da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem um programa que se chama Gama, Guarda Amigo da Mulher Assistida, que é um programa de ronda para as mulheres que têm medida protetiva. Aqui em Campinas. Aqui em Campinas. É um programa muito eficiente, porque quando o autor de violência percebe que tem viatura toda hora na porta da casa, isso inibe muito as investidas dele de tentar romper, quebrar essa medida protetiva, né? E a gente também tem a casa-abrigo de segurança para as mulheres que estão em risco de morte. Então, é um recorte de abrigo, que é só para essa situação de risco de morte, que a mulher também pode ser encaminhada para lá quando a gente avalia que a medida, olha, é importante a medida, mantenha a medida, mas nesse momento a gente vai precisar te esconder. Que é, inclusive, um abrigo que ela pode ir com os filhos, não é? Com os filhos, inclusive.
Tá? E existem diferentes tipos de medida protetiva, né? Existem aqueles que afastam o agressor, que inclusive se o agressor tem porte de arma, tem uma que também determina. Você lembra quais são para falar? São várias medidas protetivas. As mais utilizadas são afastamento do agressor do lar. Se eles já estão separados, vem junto, tem a medida de proibição de contato e aproximação, que geralmente vem junto quando vem o afastamento. Vem também a proibição de contato e a aproximação. Proibição de frequentar os mesmos lugares que a vítima frequenta. O juiz vai dar uma metragem de distância, quanto que ele pode se aproximar dela, geralmente 2 quarteirões, 200 metros, se tem arma de fogo, 500 metros. Medida protetiva de suspensão do porte, quando ele trabalha em esquema de segurança, que ele tem arma de fogo. Então, por medida protetiva, é possível pedir a suspensão. Os alimentos provisórios, que é uma pensão por medida protetiva, quando a mulher é dependente economicamente dele, precisa se separar em razão da violência, ela pode pedir a medida protetiva de alimentos provisórios, tá? Então, assim, na verdade, tem uma série de coisas na medida, mas as mais utilizadas são essas. Não, eu só ia comentar que assim, eu acho que a lei é boa e quem trabalha com ela está dizendo que funciona, mas me impressionou muito o dado que você deu no começo, porque eu não conhecia essa pesquisa, de só 20% das mulheres a conhecem. Então, talvez a gente deveria pensar muito, né, como a gente também explica mais para as mulheres. Por exemplo, eu não conhecia o trabalho da guarda, conheci recentemente nesse evento aí no Salão Vermelho. Eu acho muito importante isso, essa sala que eles têm aqui no centro, a sala Lilás, que as mulheres podem ir pedir apoio. Eu acho que são recursos tão importantes e que interessante que as pessoas pudessem saber isso. Ou seja, não é que a lei é inócua, pelo contrário, né? Que ela ainda não é conhecida e usufruída, vamos dizer, por todo mundo. Como todas as leis no Brasil, diga-se de passagem, né? Porque quantas outras leis, né, que a gente sabe também. O Brasil tem lei para, né? Muitas leis muito boas, que os pobres e os que não são tão esclarecidos não conseguem acessar, porque eu digo que a cidadania brasileira é uma cidadania muito regulada, né? Então, para cada coisa que você precisa um carimbo, um atestado, um não sei o quê. Então, assim, é uma marca também da organização social brasileira que é uma sociedade segregada, né? Segregada nesse sentido, né? E eu acho que a gente ainda sabe que a gente tem que avançar muito em relação à educação, né? No nosso país. E as questões da desigualdade social, elas passam por isso também, né? Das pessoas conhecerem seus direitos, de saberem o que podem, né? A Lei Maria da Penha, esse dado realmente também eu não conhecia, me chocou muito que só 20% das pessoas conheçam, porque a gente vive num país tão grande, e Campinas é um bom recorte, porque também é uma cidade muito grande, que a gente sabe que lá, né, existem bairros tão distantes que ainda que existam equipamentos públicos, às vezes a informação não chega até lá. E por isso, claro que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, esse tipo de debate é tão importante também, porque quanto mais a gente falar sobre isso, quanto a gente mais trouxer esse assunto à tona, mais a gente consegue chegar a 1, 2, 3 pessoas e a gente vai também transformando essa realidade, porque é muito triste ouvir essa senhora dizendo isso, né, que talvez ela realmente não tenha ainda conhecimento suficiente para acessar os seus próprios direitos, né, ou os direitos de alguém que Mas a suspeita dela não está tão errada. O que ela está tentando denunciar, de certa forma, alguns têm mais benefícios que outros. Verdade. E isso é pura verdade. Você tem razão. Então, por que essa lei vai ser diferente de todas as outras que eu conheço? Se a gente não explica, o pressuposto é que vai funcionar igual que tudo que a gente já fez. Né? Agora, é importante, né, é a primeira parte da pergunta dela que ela fala, por que essa lei é tão branda, né? A Lei Maria da Penha, ela não tem um código penal próprio, né? Então, ela se utiliza do Código Penal brasileiro, né? Então, assim, não tem um crime específico da Lei Maria da Penha que vai ter um código dela. E o nosso Código Penal é isso que a gente conhece, né? A pessoa pega uma pena, por exemplo, pega 30 anos de homicídio, mas cumpre 15, ou pega 15, que é o mínimo de homicídio, cumpre 7. Então, assim, essa brandura na apenação não é só com a Lei Maria da Penha, porque é o Código Penal brasileiro, infelizmente. Né? E eu acho que tem uma questão também que eu sempre, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, que é a dificuldade das pessoas chegarem, às vezes, lá no primeiro estágio, nas delegacias. Campinas ainda tem 2 delegacias da mulher, que são 24 horas, mas não são, acho que uma é 24 horas, nem são as 2. E aí, se você sofre algum tipo de violência, de abuso, e tem que recorrer a uma delegacia que não é uma delegacia especializada, a gente sabe que, infelizmente, ainda, via de regra,
é um tratamento que não é um tratamento adequado a uma mulher que é vítima de violência. E aí eu acho que nem chega na Lei Maria da Penha, porque a mulher já desiste ali. Claro, claro. Né? Ela já desiste. Mas olha, se a mulher nem conhece a lei, né, como que ela vai atrás do direito dela? Isso é muito triste, né? Até o SEAMO tem um problema sério nessa questão de ser conhecido. O SEAMO existe, ele fez 21 anos no ano passado. Portanto, ele existe antes da Lei Maria da Penha. Sim. E a maioria das mulheres que a gente atende pela primeira vez, elas falam, gente, eu não conhecia isso aqui, se eu soubesse que isso aqui existia, eu já teria vindo aqui há muito tempo atrás, né? Então, lembrando que os centros de referência do país inteiro, eles existem nos municípios agora graças à Lei Maria da Penha. Isso faz parte da Lei Maria da Penha, né? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar, não só orientar essas mulheres, o papel do centro de referência não é só orientação e avaliação de risco, é também trabalhar o fortalecimento delas, porque se elas não estiverem fortalecidas, elas não conseguem romper com o ciclo da violência. Por quê? Porque nas tentativas de separação dela, ela começa a ser julgada quando ela retorna. Mas as pessoas só olham o retorno, tipo a ponta do iceberg. Ah, ela gosta de apanhar. Ah, ela é apaixonada. Ah, ela é mulher de malandro. Ela é super julgada. Super. Ninguém conta o que essa mulher escutou para ela voltar, né? Além das ameaças de morte do autor de violência, que geralmente não se restringem à pessoa dela, geralmente ele ameaça outras pessoas da família, ela escuta coisas pesadíssimas do tipo, você vai separar, vai deixar suas crianças sem pai, você vai ter coragem de colocar o pai dos seus filhos na prisão? Gente, é muito pesado para uma mulher ouvir isso, muito pesado. E ela é cobrada nesse sentido pela família, às vezes pela comunidade religiosa dela, e ela volta, né? Então, se a gente não faz um trabalho de fortalecimento dela, ela vai voltar porque ela não tem força para enfrentar essa sociedade. E ela acaba sucumbindo e voltando, né? E tem também, falando de ciclo, né? Tem a história de que, como é que ele tem a explosão, aí ele se arrepende. Reconcilia a lua de mel. Como é que tem essas fases também, não é? Como é que elas são mesmo? É porque, assim, em um determinado momento as coisas se exacerbam, e sobretudo quando é doméstico, né? Depois há um momento que a pessoa se arrepende, fala que não vai fazer mais, aí ela acredita, aí vai de novo nisso que a gente chama da fase da lua de mel. Da lua de mel. Volta um príncipe encantado. Um período de calmaria, até que a próxima vez isso vai acontecer de novo. Então, eu concordo muitíssimo que o fortalecimento da mulher é fundamental. E eu diria assim, só para complementar, mas de tudo que vocês fazem que é maravilhoso, assim, é nesse sentido de poder mostrar para essa mulher que ela pode ter essas defesas, que ela pode ter, enfim, um emprego, que ela pode ter seu próprio dinheiro, que ela pode cuidar dos seus filhos, mas também a gente tem visto agora nesses grupos nossos que são psicanalíticos, então que vão para uma parte mais profunda, vou chamar assim, do inconsciente das pessoas, o quanto que elas precisam de construir algumas coisas que foram construídas lá atrás, na primeira infância delas, né? Às vezes isso aconteceu porque viu a mãe ou o avô apanhar e ficar, né? Às vezes, então assim, a gente precisa poder ter um tempo, né, para que essas mulheres possam demora um pouquinho para cair essa ficha do que é, para entender como que ela está, de alguma maneira, sem perceber, repetindo, né? Isso que vem de gerações passadas, né? Então, eu acho que todo esse tipo de dispositivos que a gente tem tentado criar, que possa ajudar e fortalecer essas mulheres, são fundamentais, porque eles são sinérgicos, e um colabora com o outro, e nosso objetivo é comum, né? Que é que essas mulheres possam sair desse circuito da violência. Você, né? Falando do seu trabalho, até vou dizer, os nossos grupos não concorrem, porque eles têm metodologias bastante diferentes, né? Então, lá dentro do SEAMO, a gente não tem uma abordagem psicoterápica. Então, o grupo ele tem uma abordagem psicossocial e pedagógica. Eu trabalho com o Círculo de Cultura do Paulo Freire lá dentro, então justamente a gente vai interpelar sobre o cotidiano dessas mulheres, porque é onde está a base da construção da violência. Então não necessariamente a gente vai ficar falando de violências no grupo, né? Geralmente um grupo começa de uma forma muito simples, um Círculo de Cultura como é que foi sua semana? Como é que você tá? E aí, no decorrer do relato dela, quando ela fala alguma coisa que, por exemplo, ai, gente, eu tô muito cansada, não tô dando conta, porque eu comecei a trabalhar, mas eu chego em casa, o meu marido vai pro banho, vai pra TV, e eu tenho que cozinhar, eu tenho que trocar as crianças, eu tenho que preparar a marmita dele, e aí o círculo fala, gente, pera lá.
Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso? Se vocês dois trabalham, por que que você tem que ficar com essa carga toda? Então, o Círculo de Cultura, ele vai colocar pontos de interrogação em contextos de cotidiano das mulheres, onde elas têm certeza que elas estão fazendo certo. Certo para quem? Né? Então, às vezes, as pessoas olham as falas das mulheres, entre elas mesmas falam, nossa, mas essa mulher é muito machista. Não, gente, não existe mulher machista, porque a mulher é vítima do machismo, né? Mas ela traz pensamentos e reproduz esse machismo no cotidiano dela, porque justamente ela não parou para refletir. Sim. Ela aprendeu e foi vivendo. Então, o que o Círculo de Cultura faz? Ele faz uma pausa de reflexão sobre esse cotidiano. E a gente vai começar a transformação, o empoderamento dela neste cotidiano. Então, assim, grosso modo, como que a gente empodera uma mulher lá no SEAMO? Desconstruindo os estereótipos do gênero feminino. Mas por que você tem que ficar nesse lugar? Porque você é mulher? O que você acha disso? Então, são interpelações desse tipo que a gente vai fazendo. Por isso que eu falo, não concorre. Não, né? Se complementam, inclusive, né? E mesmo que concorressem, que hajam mais, né? Que apareçam muitos mais. Vamos lá, então, para a última pergunta das nossas mulheres das ruas. Meu nome é Bruna, eu trabalho numa multinacional. E a minha dúvida é se a mulher está sofrendo agressão doméstica ou uma violência por um parceiro, se ela perde guarda dos filhos, se ela perde algum direito dela, como que fica a pensão, como é que fica o salário que ela recebe, qual amparo que ela tem. Bom, ainda falando sobre direitos e sobre leis, né? A Bruna quer saber se as mulheres que são vítimas de violência perdem algum desses direitos, como a guarda dos filhos, por exemplo. Não, eu acho meio assim, olha que interessante, a gente estava falando da falta de conhecimento da lei, né, e estamos falando da Bruna que trabalha numa empresa grande, enfim. Há uma tendência a achar que se a gente mostra que tem um problema, a mulher vai ser punida, né, e por isso que muitas mulheres não vão fazer o BO, por isso que muitas mulheres temem, né, essa retaliação do patriarcado, vou chamar assim. E claro que pode existir a retaliação do patriarcado, porque estruturalmente a gente sabe que isso pode acontecer, mas eu acho que é muito importante que a gente insista em dizer que a lei está do nosso lado nesse caso. Então é o contrário. Se ela entrar com a medida protetiva, se ela pedir, ela pode, como explicaram, assim, ganhar o alimento, manter seus filhos junto, pedir o afastamento do agressor. Então, é muito importante que a gente utilize, né, confie e exija também, por que não dizer assim, o cumprimento dessa lei. Uma lei que veio para ajudar as mulheres. Eu acho que a gente tem que desconstruir o preconceito, que eu tendo a achar que é o próprio patriarcado que construiu um preconceito com a Lei Maria da Penha. Porque antigamente ninguém, né, aquela história de como é a briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí a gente diz, não, meta a colher, a boca no trombone, fale com sua vizinha, explique para sua amiga. Eu acho que isso é muito importante e que perguntas como essa da Bruna são interessantes porque revelam, de certa forma, uma visão um pouco estereotipada, né, que tem no senso comum de que, de alguma maneira, vai ser um tipo de bumerangue que vai me ferir. Vai voltar contra mim, vai me ferir. Não vai voltar contra, né? É isso de você dizer que a gente precisa exigir. Até quero retomar, né, que eu falei da história das delegacias. Eu não quero que isso sirva de desestímulo, né? Porque, embora seja, assim, muitas vezes a gente tem que assumir isso, não seja fácil, a gente só vai conseguir também que as políticas públicas melhorem, que haja mais delegacias especializadas, que hajam mais serviços, se a gente usar esses serviços e se a gente fizer com que eles valham, né? Que a gente buscar os nossos direitos, né? Ainda que seja um caminho duro, né? Para uma mulher de violência que já está fragilizada, ter que percorrer esse caminho, ele é importante, né? Para a justiça dela e para que essas medidas de proteção aumentem para todas as outras, né? E esse problema de desinformação da lei é um problema muito sério, porque assim, não só não conhece a legislação atual, como ainda vive-se como se tivesse uma legislação do século passado. Então, por exemplo, essa pergunta dela tem muito a ver com questões do século passado. Por exemplo, se a mulher estava num processo de desquite, porque naquela época não era divórcio, era o desquite. Você tinha que fazer o desquite primeiro, dava 2 anos, depois que você conseguiu o divórcio. E nesse período, a mulher
mulher não podia se ausentar da casa. Senão, aí sim ela podia perder as Porque mesmo a própria Maria da Penha, ela sofreu 2 tentativas de homicídio porque ela estava num processo de divórcio que ela não podia deixar a casa, porque na nossa legislação isso era crime de abandono de lar. E aí, de fato, a mulher que praticava o abandono de lar, ela era punida. Ela perdia a guarda dos filhos, ela não tinha direito à partilha de bens, ela perdia tudo mesmo. Então, assim, eu vejo que as mulheres vivem uma legislação que é do século passado. Então, elas acham que elas têm que ficar na casa, porque senão elas vão perder direitos, né? Por exemplo, questão do adultério, né? Os maridos vivem ameaçando as mulheres, falando isso. Eu vou falar que você é uma mulher adúltera, que você tem um caso. O adultério não é crime no Brasil desde o século passado, gente. Até porque se fosse os homens, estavam, não aliás, o crime de adultério caiu. Por quê? Porque era adúltera só a mulher, né? O homem não, né? O homem não sofria nenhuma penalidade, normal, ele é homem, né? Tudo bem, são os instintos. Bem, né? Agora, a mulher que era adúltera não, perdia direitos também, né? Então, além da desinformação da lei, a gente tem pessoas que vivem uma legislação que é antiga, mas que nem funciona mais. Eu acho que tem muito a ver com essa transmissão oral. Sim. De que minha avó já me falou assim, olha, na minha tia aconteceu. Claro, e aconteceu no século passado, mas isso vai se contando nas famílias de uma forma que ninguém questiona, ninguém traz essa informação nova. Por isso que eu acho que a escola é tão importante. Sim, as meninas deviam aprender isso nas escolas, deveria se abrir tempo, né, para falar disso. Gente, por isso que eu falo, sem a educação junto, como que a gente avança? É verdade, é verdade. E eu queria falar com vocês também agora um pouco, né, sobre, até por conta do seu grupo, né, do quanto que essas violências, elas são físicas, claro, né, chegam à morte, mas o quanto elas impactam também emocionalmente essas mulheres, o lugar de fragilidade, né, como é que essas mulheres ficam quando elas estão dentro desse processo de violência que é tão triste. Tem repercussões, sem dúvida, na saúde mental das mulheres, que pode ir desde uma depressão leve até mulheres que tentam suicídio, porque não suportam esse sofrimento, até o uso de drogas, por exemplo, porque é a única forma que alguma dessas mulheres tem de apagar as lembranças de tanta violência. A violência dói tanto, né? Que a única forma é anestesiar isso por meio do recurso, por exemplo, das drogas. E então, álcool também, né? Álcool, drogas, é muito... sério você suportar essa... Porque se pensa bem, quando eu estou contando de casos, por exemplo, isso, em que a violência aconteceu dentro de casa, em que, por exemplo, o estuprador foi um pai, um tio, um avô. Você crescer com isso, você imagina que aquela pessoa que estava supostamente no mundo para te proteger, para te cuidar, quando você está falando de uma menina, de uma criança, né? Foi aquela pessoa que fez o dano, é muito difícil organizar uma vida com esse passado. E por isso que eu acho que tem uma dimensão terapêutica que nos interessa tanto. Porque algumas dessas mulheres, se não tiverem uma dimensão terapêutica, não vão resolver isso, não vão conseguir dar um passo à frente. A gente fala muito nos nossos grupos, assim, que a violência é uma coisa que é muito difícil de lembrar, porque as pessoas não gostam de lembrar, né? Mas a gente precisa, às vezes, lembrar para poder esquecer. Porque senão fica como se fosse um momento, vou chamar assim, da subjetividade meio que congelada, né? Então, assim, eu congelo essa história da violência, essa experiência, não entro mais em contato com ela porque me dói tanto que eu prefiro nem pensar, mas ao mesmo tempo ela está ali como uma pedrona no meu caminho que não me deixa ir para lugar nenhum. Então, o que a gente tem produzido nos grupos terapêuticos é muito essa possibilidade de, na companhia do grupo, pelo setting grupal, pela presença dos terapeutas, poder entrar em contato com essas experiências que são muito doloridas, muito terríveis, mas para entender que essas experiências podem ser ultrapassadas, né? Que não negadas, mas ultrapassadas e reconstruídas. E aí uma coisa que é bonita, eu estou me emocionado muito de ver isso nas mulheres, é quando elas percebem que elas fazendo isso estão protegendo suas filhas da repetição. Quando cai essa ficha, a forma que clinicamente ela se evolui é muito, muito bonito. Porque assim, você pensar, bom, se eu me submeti porque vi a história da minha avó, eu não quero que a minha filha se submeta pela minha história. Eu vou interromper. Ela é um filtro. Eu sou a responsável por interromper. E quando isso acontece, o resultado é muito bonito, emocionante, assim, de fato. A gente vê que é possível, sabe? Não é impossível. E eu queria dar uma complementada, voltando aos dados que você trouxe no início, né, que o país é um
o primeiro país que mais assassina pessoas no mundo, eu acho que não é difícil a gente chegar à conclusão que moramos num país extremamente violento, né? A primeira causa-morte aqui de origem externa é violência aqui no Brasil, né? Eu, se eu fosse turista, eu jamais viria para cá, né? Então, o que a gente está dizendo com isso? Que a violência, ela é construída, ela não é um fenômeno natural, né? Ela é construída em lares que historicamente fazem uso da violência para educar, né? Então, as crianças brasileiras são educadas de modo extremamente violentos. Eu já trabalhei em abrigo de infância, em criança e adolescente aqui em Campinas. A educação das crianças é severa, é com pancada, é com castigo severo, é com muita humilhação. Então, é óbvio que quando essa criança crescer, ele vai ser um adulto violento. Ou, geralmente, as mulheres apagadas pela violência, né? A violência faz tirar a voz. Sabe que nessas rodadas que a gente fez, os grupos focais, lá em 2019, para desenhar o serviço, foi a primeira vez que nosso grupo fez grupos com crianças. A gente nunca tinha feito grupos com crianças. E eu, entusiasmada, pesquisa nova, peguei as transcrições dos grupos. Eu levei um fim de semana para ler em casa, coisa de professor, que eu gosto de trabalhar fim de semana. E deitei assim no sofá da sala, falei, agora eu vou ler. Eu não conseguia ler, gente. Era tão grave. Era tão grave o que as crianças pequenas estavam contando de violência que eu comecei a passar mal. E eu acho que isso é muito sério, o que você está falando é muito verdade. Então, assim, e hoje que a gente tem alguns adolescentes e crianças lá na nossa ambiência do serviço, também é importante ver que a escola tem uma responsabilidade ali, porque em alguns casos, em algumas cenas, a própria escola é que perpetra a violência. A escola reproduz racismo, discriminação, humilhação. Então, assim, não são coisas boas para educar uma criança, né? Então, eu acho que nós temos uma tarefa muito importante com as gerações futuras para poder produzir uma sociedade menos violenta. É muito importante, muito sério do que a gente precisa fazer. Mas quero insistir, é possível, nós somos capazes de fazer. É possível. Nós vamos ser capazes de melhorar isso. E eu acho que nada está posto, mas que a gente vai caminhando, né? Acho que a gente já evoluiu um pouquinho. Claro, ainda tem muito chão pela frente, mas eu também acredito nisso, que a gente vai mudar. Espaços, você falou isso aí, espaços como esse são importantes para que mais pessoas possam ouvir sobre isso. Sem dúvida. Eu sabia que o nosso papo ia render, mas a gente tem que terminar, infelizmente. Eu queria que vocês deixassem as suas mensagens finais, as suas considerações finais, por favor. Primeiro, te agradecer e parabenizar pela pauta, acho que é super importante, mas dizer para as mulheres, se tem mulheres nos vendo aí, que é possível interromper, sim, essa violência, né? Que tem lugares, que tem serviços que podem acolher vocês, que não estão sozinhas, né? Porque eu acho que um grande passo é quando elas sentem que podem sair dessa solidão. Então, temos um monte de serviço, um monte de pessoas que estamos a fim de ajudar vocês. Peçam ajuda. E eu vou deixar a mensagem para as mulheres para dizer a elas assim, não se calem. Desde o primeiro abuso, de aumento de voz, de xingamento, ou mesmo de uma agressão física, botar a boca no trombone, contar para todo mundo, porque os homens crescem em força no silêncio das mulheres. Muito bom. E que nós estejamos juntas, né? Porque juntas a gente consegue ir mais além e mais longe. Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada mesmo. Tomara que a gente tenha outros encontros. Obrigada. E esse foi o nosso programa de hoje. Agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Continue com a gente aqui na Educa TV, no canal 12.2, para Campinas e 48 cidades da nossa região. Manda mensagem aqui pra gente, segue a Educa TV nas redes sociais. E lembrando, a nossa primeira temporada, que era o Vamos Conversar, o videocast aqui da Educa TV, já está nas plataformas de áudio como o Spotify. Então vai lá também, segue a gente, ouve também os nossos episódios. Obrigada pela sua companhia, até a semana que vem. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.